Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, eu, Pedro Paulo e Márcio Machado, para mais um encontro, mais um papo meteorológico, pré-evento, pré-Entec, que vai acontecer daqui a 2 semanas, em Sorocaba, 24 e 25 de junho. E aguardamos vocês por lá, vocês que estão nos acompanhando nesse papo meteorológico. E hoje o assunto eu achei interessante. Partiu até de um artigo aí que o nosso amigo Márcio colocou, que chama Calibração Remota Colaborativa. Um nome bonito, mas é bastante interessante esse assunto para a gente conversar. Márcio, você que foi o pai do artigo, vamos nessa, vamos Vou precisar conversar. sair, tá? Meu Vamos, cachorro tá chamando. vamos conversar sobre isso, que eu achei muito legal, muito interessante. Para quem não viu, está lá no LinkedIn. Esse artigo está muito interessante. Mas vamos conversar. O meu cachorro tá chamando, eu não vou poder ir agora. Não, é interessante, Pedro. Eu escrevi esse artigo pelo seguinte: a gente está passando. Não é que estamos passando, isso já vem acontecendo há algum tempo já, né? Que é a tecnologia efetivamente estando mais integrada aos instrumentos de medição, né? Para nós aqui que somos novos, né? E pegamos lá o início, ou seja, tudo analógico, hoje você tem um mundo totalmente diferente. É, Né? Hoje verdade. você tem os instrumentos e principalmente algumas grandezas, você já tem uma tecnologia embarcada nos instrumentos muito grande. E a cada. Não dá nem para dizer cada ano que passa, tá? Pelo menos é a cada 6 meses, você tem equipamentos em diversas áreas, em diversas grandezas e segmentos, com essa tecnologia embarcada crescendo cada vez mais. É. Né? Então, ou seja, é algo enfim, e não tem, não vai retroceder. A grande questão, que é muito interessante disso, é que essa tecnologia embarcada em algumas grandezas permite realizar a calibração de forma colaborativa, tá, à distância. E aí tem uma série de vantagens. Tá? Uma delas é a vantagem econômica. Né? Ou seja, porque como é que funciona isso basicamente? Você tem um instrumento na empresa J, tá, que fica, por exemplo, a 1.000 quilômetros de distância. Tá? Em vez de você ter o deslocamento do profissional e todo um aparato para fazer a calibração lá, tá? Você manda somente o padrão. Uhum. Você só manda o teu padrão para lá. Tá? Lá você vai ter um profissional, tá? Que pode ser um instrumentista, que pode ser qualquer outro profissional, tá? Mesmo que não tenha experiência com instrumentos de medição, para que ele faça as conexões, ou seja, do padrão e do instrumento que vai ser calibrado. Ele conecte os dois. A partir desse momento, o metrologista ele passa a operar toda a calibração. Ele passa a operar todo o processo, todo o padrão. E a Entendi. partir daí, ele faz as leituras, toda a transmissão de dados, todo o tratamento de dados. Tá? E depois, o profissional que está lá na empresa, ele simplesmente desconecta, embala o padrão novamente e manda o padrão de volta. E todo, quer dizer, todo o procedimento, toda a metodologia, todos os dados, a geração do certificado, fica tudo isso gerenciado pelo como diz, o metrologista do laboratório remoto. Ex pelo metrologista que está no laboratório e que Isso, operou remotamente. isso, Exatamente. isso. Operou Exatamente, remotamente. entendeu? Exatamente, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui com o MC6 da BMX, por exemplo. Tá?
Ele é um instrumento onde você tem toda, ou seja, ele possui essa tecnologia bacana. Você tem outros equipamentos da Ditel que podem fazer isso, enfim, tá? Mas vamos seguir com o Chris Billings, tá? Esse instrumento você tem três grandezas ali: pressão, temperatura e elétrica, tá? Ele consegue gerar e consegue ler, tá? Então, ou seja, quando você manda esse equipamento, quando você mandou esse equipamento para a empresa, por exemplo, vamos fazer a leitura, por exemplo, de pressão, tá? Enfim, tá? Fazer a calibração de um transdutor, de um transmissor de pressão, por exemplo. Você mandou esse instrumento para o laboratório. E aí você seguiu algumas regras. Tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que nós precisamos, tá, é uma forma, tá, ou seja, que tenha disponibilidade, por exemplo, do que nós estamos fazendo aqui, ou seja, de que haja uma conferência, né, uma visualização para saber se os equipamentos eles estão sendo conectados de forma correta. E hoje em dia isso já virou coisa de, né, rotina, né? Celular, exato. Celular. Celular, entendeu? Você pega o celular, aponta e você vê o que está do outro lado. É. Então, ou seja, você consegue fazer essa verificação. Feito isso, tá? Esse instrumento da Bimix, você pluga ele em um notebook, por exemplo, tá? E através de um Ndesk da vida, né, ou qualquer outro software, TeamViewer, enfim, você enxerga a tela do MC6. Literalmente a tela do MC6. E você consegue operar o instrumento a partir da tela do computador. Entendi. Mexido Entendeu? remotamente. Remotamente, tá? Então, ou seja, eu vou acionar a geração de pressão, eu vou fazer as leituras, vou dizer o momento que tem que fazer as leituras, tá? O instrumento ele vai guardando essas informações e vai transmitindo essas informações. Então, ou seja, o equipamento ele tanto pode guardar a informação, como ele pode transmitir a informação, transmitir as leituras, tá? Então, todo o tratamento de dados, ou seja, a necessidade do especialista, do metrologista, é feita remotamente. Tá? O Entendi. investimento da empresa, tá, com calibração, só aí ela cai drasticamente. Porque, na Entendi. verdade, você tem uma alta produtividade, na verdade, todo mundo sai ganhando com isso. Né? E falando especificamente, depois a gente vai entrar em outros detalhes, mas especificamente, para quem está comprando a calibração, tá, o investimento ele cai drasticamente, porque ele pode ter um operador do outro lado só, tá? E que não precisa ser um especialista. Tá? Às vezes, até os próprios instrumentistas que estão lá podem fazer isso, ou uma outra pessoa que não precisa de conhecimento tão grande de instrumentação pode fazer isso. Né? E para o laboratório é interessante que você não tem o custo desse profissional, desse especialista. Então, o laboratório continua produzindo muito mais, entendeu? Uhum. Então, ou seja, é um processo que eu acredito que que já é uma tendência muito grande, né? Laboratórios que possuem esse tipo de equipamentos com essa tecnologia é um diferencial gigantesco, tá? Porque, veja, vamos aí falando especificamente do profissional, tá? Quando você fala em metrologista, é importante ou seja, esse metrologista ele tem que entender, tem que ser claro para ele as questões relacionadas à medição, né? Ou seja, ele interpretar os valores que estão sendo gerados. O metrologista ele tem que reconhecer, né? É parte da atividade dele reconhecer se os valores que estão sendo gerados ali são os valores esperados, ou se o desvio é muito grande ou não, em função do equipamento que está sendo calibrado. Até para que ele possa, isso é parte da confiabilidade metrológica durante o processo de calibração. Claro. Que é algo que quem está do outro lado necessariamente não tem esse conhecimento. Então, ou seja, você utilizar essa tecnologia é algo que dá um ganho muito, mas muito grande para todo mundo. Eu imagino também, né, que é por isso que eu achei interessante quando você falou que é compartilhado, na questão do que o cliente, né, o cliente final lá, o do proprietário dos instrumentos que estão sendo calibrados e tal, ele tem que participar do processo, porque até, mesmo que ele não seja um especialista, onde vai ser feito a calibração, a estrutura, aquela coisa toda, tem que ter sido já discutido previamente, né?
para que não haja influências externas, tipo, não é num local sem tem, então, você já trabalhar isso desde o projeto inicial, né, da questão. Aí vem de novo Exatamente. aquela, uma das conversas que a gente teve, a questão da parceria, do fornecedor, né, do Isso. cliente, a capacitação do profissional. Você vê como é que as coisas todas que a gente já conversou, elas vão se, né, se desdobrando. Exatamente, elas vão se conectando, né? É, É bem isso, né? Quando você está do outro lado e faz esse tipo de calibração, não é somente a calibração, né? Não é você chegar ali. Você tem toda uma preparação, um, um combinado, digamos assim, né? Que precisa ser feito antecipadamente. isso. Então, até porque você não pode chegar lá e colocar o instrumento, enfim, de qualquer jeito no processo, né? Então, ou seja, mesmo que a calibração seja feita no processo, você tem que seguir parâmetros, você tem que seguir algumas regras para que a calibração possa ser feita de forma correta e confiável, né? Então, tudo vai depender do padrão que está sendo utilizado, da calibração que está sendo feita, mas você tem toda uma preparação que sim precisa ser combinado previamente, precisa ser acertado previamente. Não é uma coisa que sai do nada, né? Uhum. E o grande ponto nisso, né? E veja como a questão ela cabe para os dois lados, né? É importante que você tenha dos dois lados. Porque, por exemplo, como eu disse, a primeira coisa você tem que ter é uma forma com que você possa acompanhar, possa verificar se as conexões foram feitas de forma correta ou não. Então, você tem que ter a possibilidade de conferência, né? De ter uma conferência, né? Ou seja, como uma comunicação remota. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é relacionado à transmissão de dados. Tá? Porque mesmo que o padrão, eu consiga, por exemplo, acionar o padrão remotamente e acionar uma programação nele, porque o que ocorre, abrindo um parênteses aqui, tá? Você tem instrumento onde você consegue literalmente programar o instrumento. Tá? Vou te dar um exemplo. Aqui atrás de mim, aqui onde está meu dedo aqui, ó, Sei. Parece que é ser o um forno, né? Um meu. bloco, um Isso. forno. Na verdade, ele é um instrumento de pressão. Tá? Ah, Ele, é- tá. ele é o, ele é o É, 762 da Adtel. Tá? é porque É a imagem bem. está muito pequena, parecia um bloco Tá lá no fundo forno. da parede, tá lá, parece um Não, forno. parecia um forninho, né? Exatamente. Ele parece um forno mesmo, né? E É. como ele está longe, né? Então não dá para ver. Mas esse equipamento aqui, por exemplo, tá? Na verdade, esse daqui e esse outro menor ainda, entendeu? Que não dá para ver nada nele. Mas esses dois aqui, tá? O que você faz? Você cria todo o teu procedimento de calibração ali. O que é esse procedimento de calibração? Quais pontos você vai medir e quantos ciclos de medição? Tá? Entendi. Você conectou, apertou um botão, Ele ele trabalha faz, sozinho. ele faz o negócio, né? Ele faz o negócio, tá? Então, por exemplo, voltando aqui à calibração do transmissor, tá? Como ele tem a entrada de pressão e a saída em milivolt, né? Ele gera pressão, lê o ponto que está no transmissor. Se for o caso, ele ajusta o ponto para o valor indicado, lê o ponto, a diferença dele ali no padrão, armazena essa informação próximo ponto. E ele já tem uma bomba interna. Então você não precisa nem estar ali aplicando pressão, entendeu? Uhum, entendi. A questão é que, mesmo que você tenha uma calibração remota colaborativa, tá? Você pode, por exemplo, estar enviando esse equipamento, mas todo o acompanhamento tem que ser feito remotamente. Claro, Tá? entendi, Então, quer entendi. dizer, como você vai operar, como você vai acionar essa programação, tá? Esse tipo de equipamento, ele é perfeito para isso. Agora, veja, olha só como as coisas são interessantes, né? E aí vai depender da tecnologia do instrumento que você está utilizando. Esse instrumento, por exemplo, você precisa com que essa conferência, ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui, aconteça a todo momento. Para que o metrologista que está aqui do outro lado, tá?
ele diz o seguinte: olha só, instrumentista, enfim, para aí, porque esse valor aqui não é o valor que deveria dar. Volta aqui, aperta esse botão, ou seja, ele começa a passar instruções, tá, para que correções possam ser feitas. Entendi. Tá? Então, ou seja, é algo que facilita muito. Né? É. Até me lembrei aqui, tipo plug and play, não tem essa história do plug and play? Quer Sim, dizer, você pluga e eu play do lado de cá, mais ou menos é né? exatamente isso. É mais ou menos isso. É É, mais ou menos bem isso, entendeu? é, Olha, vê aí, muda aí. Aí ele vai lá, muda, não sei o quê, e volta, entendeu? Mas é bem isso, né? E quem está aqui, né, ou seja, o metrologista que está ali, o especialista, ele vai dando toda, ele vai entendendo. Né? Isso porque esse equipamento, você não tem a possibilidade de você trabalhar diretamente, ou seja, em tempo real, na programação, entendeu? é. Então você precisa do operador. E O você, MCC já é diferente. Diga. entendi. Você tem, quer dizer, essa tecnologia que hoje que já está muito disponível, né, como você falou, Sim? principalmente nas grandezas que acabam sendo grandezas ligadas à área elétrica, porque você está, né, você fala de pressão, mas está medindo a parte de saída de corrente, você tem a temperatura, está medindo resistência, milivoltagem e tal, são Sim. grandezas elétricas. Mas, por exemplo, na área de dimensional, eu acredito que a coisa seja um pouco mais complicada, né? De É. fazer esse tipo de coisa. Mas talvez no futuro não muito distante é possível, né? Se você, os seus padrões físicos, por exemplo, você vai colocar um bloco padrão para fazer a calibração lá da sua, sei lá, da sua máquina, alguma coisa assim. Talvez se você tiver um robozinho, né? Que aí o cara lá no laboratório lá opera e botar lá e consiga fazer, né? Não sei, estou aqui. Então, aí, olha só que é interessante, né? E aí eu acho que dá para a gente viajar um pouco. Então, vamos ainda ficar na realidade, mas daqui a pouco vamos levantar voo. Tá? A realidade hoje, né? Em alguns casos é complicado, porque o que acontece, né? A dimensional, você ainda tem, por mais tecnologia que o equipamento tem, e hoje você tem paquímetros, micrômetros com tecnologia embarcada, né, principalmente um wireless para transmissão direta da medição. Então você não precisa mais anotar a medição, simplesmente aperta o botão e ele joga informação para um sistema ou para uma planilha, enfim. Mas você ainda depende da ação humana para ele ir lá e posicionar. Tá? Então, por exemplo, no caso de uma máquina tridimensional, tá? Precisa ter acesso a essa máquina e normalmente eles não possuem um software onde você possa operar ela automaticamente, né? Porque ela precisaria ser CNC. Ou seja, ela não tem, nem todos os equipamentos possuem, né? Instrumentos possuem a tecnologia. Então, enfim, você ainda depende muito da ação humana para posicionamento do padrão. Sei. Tá? Então, para dimensional, é mais complicado. Tá? Mas, agora vamos começar a levantar voo. Né? Vamos começar. Aham. Eu acredito que isso melhore muito, tá? Porque o que acontece? Você já tem hoje robôs na área médica, Sim, tá? Na área médica você já tem robôs ali que são médicos ali que já fazem o primeiro, digamos que o primeiro atendimento, ou eles são operados remotamente. isso. Isso é uma Cirurgia, realidade. cirurgias feitas remotamente, eu já vi isso. Exatamente, você já tem cirurgias feitas remotamente, entendeu? E com uma precisão fantástica, entendeu? A utilização desses robôs, tá? É um fato. Eu não vejo até. A minha pergunta hoje, Pedro, é por que que não existe? Entendeu? Talvez em função da tecnologia relativamente ser muito nova, o teu investimento é muito elevado, então economicamente não é viável, tá? Mas você pode sim usar esses robôs para esse tipo de ação. Tá? E aí vai até muito além. Tá? Porque o que acontece? Quando nós falamos, por exemplo, dos instrumentos normais, tá? Da metrologia básica, paquímetro, micrômetro, relógio, escala, trena, tá? O robô ele pode fazer essa operação. Uhum. Tá? Então, ou seja, e aí você, metrologista aqui, você opera o robô remotamente. Tá?
e até de forma colaborativa, porque ele certamente já vai ter alguma autonomia com relação a isso. Né? Então, na verdade, você vai estar ali lendo e ele vai ter essa autonomia, né? A tecnologia já existe. O grande barato disso, que vai ser muito interessante disso, é que como você já tem instrumentos, tá, de mapeamento, tá, ou seja, instrumentos onde literalmente são os scanners, né? O robô ele já pode ter esse scanner nele, Sei. entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver que medir uma porta, por exemplo, de um automóvel, tá? Hoje, como é que funciona hoje? Eu tenho que disponibilizar um profissional para que ele leve um scanner, que não é algo muito grande, para fazer todo o mapeamento da porta, Uhum. pegar essa nuvem de dados e tratar, né? Eu, como robô, tá, o que que eu faço? Eu mando o robô, ele trabalha, ele faz o mapeamento e eu tenho os dados no laboratório, entendeu? E aí eu trato os dados remotamente. Então, na verdade, o metrologista ele vai ter uma importância muito grande, tá? E a necessidade de ter uma especialização muito maior para que ele possa efetivamente trabalhar aquela nuvem de pontos e entender se aquela nuvem de pontos tá adequado ou não, ou é representativo ou não, né? Então, ou seja, o que eu vejo nesse ponto, inclusive, é algo que a gente conversou com o Alexandre lá atrás, né, sobre formação do É, metrologista, né? O metrologista vai acabar, na verdade, e aí até já puxando o assunto relacionado à formação do metrologista, o que eu vejo é que a necessidade efetiva de existir um metrologista com, com especialização, desculpe, com especialização, vai ser fundamental, certo. entendeu? Porque, ou seja, eu não terei mais aquele metrologista que só executa a medição, que na verdade ele é o operador do instrumento, né? Eu vou precisar ter metrologistas que conheçam pouco mais de tecnologia, mas principalmente possam avaliar as medições que estão sendo executadas, né? Ou seja, ele vai ter que começar a entender efetivamente se pegar uma leitura aqui, 16,52, 16,53, 16,57, 16,52, se aquele 16,57 é o valor esperado ou não, ou se é o valor fora da curva ou não. É. E uma coisa que eu acho também, que eu acho é que isso também vai acontecer muito próximo com essa coisa de você poder remotamente, quer dizer, o especialista, o meteorologista, poder intervir, é que você hoje no conceito, né, tradicional, a calibração é simplesmente uma comparação. Ela não vai intervir no equipamento que você tá lá fazendo a calibração. Ela vai detectar o status dele lá. Então, quando você está intervindo quer dizer, na verdade, você pode hoje fazer essas duas coisas. Você vai detectar o status, pode intervir para corrigir, né? E fazer a calibração final. Quer dizer, então, porque o que que hoje Sim, normalmente acontece, você manda para um laboratório, o laboratório da calibração te entrega, aí você vê, "Ih, mas meu instrumento está ruim, né? Então, né? sim, Foi calibrado, mas está ruim, né? E exatamente. aí precisa corrigir e fazer uma nova calibração. Então, quando essa coisa está integrada, você ganha tempo, né? E anda e é muito mais eficiente, Sim, você tem uma exatamente. economia de coisas, né? Veja, tem tecnologias que os transmissores, né? Eles, na verdade, hoje eles têm uma tecnologia muito grande com relação a isso. Você tem transmissores onde você tem uma faixa de medição e uma faixa de operação. Uhum, Então, por exemplo, ele vai de 0 a 1.000, né? Seja lá a unidade, mas você consegue dividir elas em 100, por exemplo. Isso é uma configuração, né? uhum. Você tem equipamentos, eu acho que seguindo o que você falou, essa.
esse ajuste, né, você já vai fazer remotamente. Você não precisa mandar para o laboratório, porque a eletrônica está cada vez mais integrada aos equipamentos de medição. É. Então, essas correções você já começa a fazer, ou pode começar a fazer remotamente também. Foi o exemplo que você deu desse teu aparelhinho atrás de você aí, né? Que você consegue Sim, configurar e ele lá deteta. O valor que deveria dar, não deu. Então vamos dar uma corrigida aqui e para isso aí. poder, né? Exatamente, ele já faz o ajuste, né? É. Então, por exemplo, você teria que dar 16 miliamperes, né? Deu 16,2. Opa, ele vai lá, ele ajusta, bota em 16, opa, agora ele vai lá e lê, entendeu? E Uhum. aí ele faz a leitura do ponto correto, né? Então, ou seja, é algo que você já tem boa parte dos instrumentos. Daí já é uma realidade. É. Já Isso é uma ganha, realidade. isso ganha tempo, né? Você ganha muito tempo e economia, né? Na verdade, não é só uma questão de tempo e economia, né? Metrologicamente falando, quando você tem uma calibração remota colaborativa, você tem, óbvio, né, a economia aí, ela é mais gritante delas, né? Mas é o fato do, do profissional que você tem ali no momento. Porque, veja, a gente falando de uma calibração remota, tendo uma questão de ajuste, você vai em um profissional para realizar a medição. Aham. Tá? Nem sempre esse profissional que está realizando a medição, veja, vou botar um ponto aqui, está muito, muito importante. Tá? Não é que ele tem maior ou menor importância, não é que ele, enfim, ele esteja, sabe? Mas é uma questão de capacitação, efetivamente. Você é um profissional que, para uma determinada atividade, ele é menos capacitado, ou foi menos treinado para isso, né? Porque a capacitação depende muito do treinamento e do conhecimento que esse profissional possui. Claro. Ele é mais capacitado ou não, não porque tem uma limitação, mas sim do conhecimento que ele possui, É. né? Então, ou seja, o laboratório pode ter profissionais que não são especialistas, porque a função é simplesmente ir à empresa, pegar o instrumento, fazer a conexão, fazer a leitura, pegar essa leitura e levar para o laboratório, Uhum. né? Então, quando isso acontece, se o laboratório perceber que existe um valor, né, que não deveria, ou seja, o que ele está destoando dos demais, em alguns casos você vai ter que fazer a calibração novamente, É. ou pedir para aquele instrumento ser enviado para o laboratório para que você possa refazer. Tá? Você, com uma calibração remota e colaborativa, você já atua ali direto, você já atua no momento. É. Se precisar fazer algum ajuste no instrumento, tá? Por exemplo, esse daqui, né? Esse que eu apontei aqui, né? É. Você pode fazer manômetros com ele, tá? Onde você passa a ter uma calibração semiautomática. Tá? Por que ser semiautomática? Porque, no caso, você dele fazer o ajuste automático, obviamente, estou falando de instrumento analógico, precisa de uma ação humana para ir lá e, olha, diminui um pouco a pressão, aumenta um pouco a pressão. Uhum. Entendeu? Isso qualquer operador pode fazer do outro lado. A partir do Claro. momento que eu estou em conferência e estou vendo, eu falo, olha, aumenta, diminui, eu vou acompanhando para que eu tenha certeza, para que eu valide efetivamente os valores que esse instrumento está capturando. É. Tá? Então, ou seja, eu já passo a ter um especialista, né, ah, do outro lado. Então, ou seja, a capacidade de um profissional que consegue observar essas diferenças entre as medições, né, ele está disponível a todo momento. Uhum. O quanto ele custa efetivamente é muito superior a um profissional que vai apenas para executar a medição. Sim, Então, claro. facilita. E aí você passa a ter uma confiabilidade metrológica muito maior também. Então, são pontos que sabe,
A calibração a remota colaborativa eu vejo como uma tendência muito grande. E, enfim, não só os laboratórios, mas principalmente as empresas que não tiverem enfim, não utilizarem, não migrarem para esse tipo de atividade, dependendo do número de equipamentos, pode ser um grande problema. Sem falar nome, sem dar nome aos bois, você conhece empresas que já têm esse tipo Já, de, de ação? já. E não são poucas, não são poucas, tá? Você tem empresas, por exemplo, que fazem medição em válvulas, né? Uhum, Já usa essa tecnologia. Você tem um especialista em válvula remotamente, o padrão é enviado, feita a conexão, ele já vê a válvula ali, o comportamento que tem e já faz a medição remotamente. Você já tem você, muita empresa. Não são laboratórios, né? Mas são empresas que têm essa necessidade, que possuem laboratórios internos, né? uhum, E que já usam essa tecnologia. Você já tem isso no mercado e tá crescendo. é, legal. Isso é importante, né? Como você falou, acho que isso realmente vai acabar sendo uma coisa que vai ter que estar, né? Direto aí. Sim. Veja, até porque, Pedro, você não é só mais uma questão. A metrologia, né? Ela é algo, enfim, como a gente vem falando há muito tempo, né? É a base de tudo, né? Acho que eu acho que antes da metrologia você tem a matemática. Você tem matemática, metrologia e aí vem o resto, né? Física, não sei o quê, mas você precisa medir. É, Então, para mim, você tem a matemática, que é ali a grande base ali, a metrologia em cima, e dali vem o resto. Então, veja, não é nenhuma questão de importância, né? Porque a matemática, nível de importância difícil, né? Ninguém olha para a matemática com a importância que deveria, né? Mas, enfim. Mas quando você fala em calibração, tá? Você tem outras tecnologias que estão cada vez sendo mais utilizadas também, como, por exemplo, os gêmeos digitais. Então, quando você tem um gêmeo digital, você sabe qual comportamento que aquele instrumento deve ter. Então, ou seja, uhum, quando você faz uma calibração remota colaborativa, tá? Você pode efetivamente simular o quanto aquele instrumento deveria ter, né, deveria estar medindo, né? Para que você identifique se aquela incerteza que você está obtendo ali naquele momento, porque você tem os dados à sua disposição, né? Se ela é adequada ao processo ou não. Então, até a tua tomada de decisão para saber se aquele instrumento pode ficar naquela posição ou não, ela vai ser de imediato. verdade. Você não precisa estar, olha, eu já fiz a calibração, já sei que esse instrumento ele não está compatível com o que você programou, tá? Ou está muito bom, deixa ele aí, né? Uhum, Então, quer dizer, você pode, a partir daí, já fazer simulações, já está tratando as simulações a partir dali. é, é legal, Então, bem interessante. e uma coisa importante, né? Quando você tem essa tecnologia que nós estamos falando de calibração remota, mas veja, esse é um outro assunto que a gente já falou aqui também, né? E que a gente vai voltar aqui no futuro, que está relacionado às verificações dos instrumentos, porque a calibração, na verdade, a calibração e a verificação, ela está sempre olhando o passado, não está olhando para o futuro. É, Tá? Então, ou seja, se uma empresa ela efetivamente precisa ter uma confiabilidade muito grande, como por exemplo áreas farmacêuticas e outras mais, o uso dessa tecnologia é uma vantagem gigantesca, entendeu? Porque uhum, quando você tem um laboratório, né, vamos lá, vamos imaginar uma farmacêutica que tem aí 3, 4 sedes, né? Se você tiver um laboratório de metrologia central, ele com essa tecnologia, ele consegue fazer não só a calibração das outras unidades, como ele pode fazer as verificações
periódicas de outras unidades, sim. onde você tem um laboratório com metrologista, efetivamente, né? E nas outras unidades, né? Vamos lá, as 3 unidades, né? Você tem uma onde você tem um laboratório de metrologista, e nas outras duas, você possui essa tecnologia com operadores somente, com É, profissionais que façam operação. Então, você tem um metrologista, uma equipe muito bem formada, né, trabalhando e olhando para todos os instrumentos da empresa, né, e de todas as unidades. é. Isso vale para, mesmo, como diz, para fora país, né? Isso pode Sim, ser, né? Você pega unidades que tem, sei lá, ou em outros países, isso pode acontecer. Você pode fazer esse tipo sim, de sim, ação, né? sim. Por exemplo, você quer ver só uma coisa? Falando do MC6, né? No Brasil ele é pouco difundido, mas os laboratórios de calibração na Europa usam ele, assim, de uma forma constante, né? Eu posso dizer para você que quase todos os laboratórios possuem lá o MC6, que tem lá elétrica, pressão e temperatura, utilizam o MC6. É um equipamento muito vendido lá. Eu não sei ainda, mas vou procurar saber e vou trazer aqui, e vou até fazer isso amanhã, com relação à calibração remota, para saber se os laboratórios de lá fazem a calibração remota usando o MC6. Entendi. Né? Porque o que, que acontece? A Europa, o Brasil A Europa cabe dentro do Brasil. Então, quer Uhum. dizer, você tem laboratórios ali que possuem sede em vários países. É. Então, falando agora, você falou questão de outros países, agora eu realmente eu fiquei curioso, é uma informação que eu não tenho, né? Então, eu vou procurar saber se existe lá, como funciona lá. É, sim, é verdade. Você falou, a Europa é igual a gente aqui. Você atravessa, você vai daqui do Rio onde eu estou, aí para onde você está, em Sorocaba, são 7 horas de viagem. Por 7 horas eu acho que eu Sim. atravesso a Europa quase toda. Portugal, eu conheço pessoal em Portugal. Eu perguntei para ele assim, cara, precisa atravessar Portugal, qual a maior distância? Aí ele falou, de norte a sul. Eu falei, bacana, quanto tempo demora? Mais 6 horas. Eu falei, 6 horas eu tô. Se eu não fizer a parada, eu daqui pro Rio em 6 horas. Ele falou, Eu falei, então. É, Ele falou, não, Portugal é pequeno. Portugal, comparado com o Brasil, é pequeno, mas é bem isso, né? 7 horas é praticamente. não, tá brincando. Realmente a Europa cabe dentro do Brasil e sobra Brasil. É. Só Né? que você tem outros países, você falou agora, eu fiquei curioso para saber como eles fazem isso lá, né? Porque realmente é uma verdade, né? Você tem empresas aqui onde você tem sede, por exemplo, na África, em qualquer outro local, né? Você manda equipamento desse, o profissional lá ele faz a conexão, tá aqui, né? Tá vendo como está acontecendo lá, né? Quer dizer, daqui É, tá vendo lá, ou de lá aqui, né? Mas o sim. fato é que você não precisa ter lá um especialista do outro lado. Basta ter um conector lá, alguém que saiba conectar os cabos e ter, como diz, acesso, como a gente está aqui na internet Exatamente. e tal, e monitorando remotamente. Bastante interessante. Exatamente. Bastante interessante isso. E vai ser, na verdade, já é o futuro, já, né? Quer dizer, não já é o futuro, já é o presente, né? É, Não é, isso é amanhã, não, isso é o hoje. E é, aí, ou seja, eu volto a chamar a atenção para um ponto que a gente conversou lá atrás, que eu acho que foi a nossa primeira conversa até com o Alexandre, né? é, A formação do metrologista. A isso. formação do metrologista vai ser algo assim que eu vejo que vai ser fundamental ah, ah, daqui para frente, ou de algum tempo para frente, né? De um É, passado muito próximo para frente. é, Porque você vai precisar ter um profissional realmente do outro lado que ele consiga ler, que ele consiga interpretar as medições, né?
e que ele consiga efetivamente perceber se, olha, a medição está sendo feita de forma correta, não está sendo feita, se o instrumento está em boas condições, se não está em boas condições, né? E nós estamos É, falando isso, por exemplo, em calibração, em metrologia física, né? O mesmo para metrologia química. sim, Você pega todos aqueles equipamentos que tem ali, espectrofotômetro, os mais simples, pHmetro, todos eles, né? Você, sim. quando aplica essa tecnologia. Quer ver só uma coisa? Eu não lembro exatamente qual é o instrumento. Eu não lembro qual é o instrumento. Tá? Mas ele é usado em laboratórios que fazem análise veterinária, né? Sei, Principalmente ali para exame de sangue de equinos e bovinos, né? sei, Ah, a empresa, fabricante do equipamento, ela manda um padrão de referência, tá? Periodicamente ela manda um padrão, ela manda uma amostra para o laboratório que possui esse equipamento. É uma amostra mesmo, né? uhum, Ele coloca na amostra, ele coloca essa amostra no equipamento, tá? E aciona, tá? Esses dados, tá? Eles são emitidos automaticamente para o fabricante do equipamento, sei, tá? E o fabricante sabe se o equipamento ele está dentro das características metrológicas ou não. uhum, Se estiver fora, o fabricante ele já consegue ajustar o equipamento, entendeu? Então, se o entendi, ajuste não for um ajuste mecânico, né, ele já faz o ajuste de lá, já coloca o equipamento dentro dos parâmetros de fabricação e o equipamento está funcionando. interessante. Isso já existe, entendeu? É interessante, interessante. Isso, acho que essa discussão nossa aqui, ela está muito legal de a gente estender isso para o nosso evento lá, para o nosso encontro, que faz parte, né, do nosso Sim, projeto discutir essas questões dos desafios, as novas tecnologias, novas oportunidades dentro desse nosso evento. Não no, como diz, não no primeiro dia. No nosso primeiro dia vai ser focado na questão da metrologia aplicada, né, da utilização dos equipamentos e de como é que a gente pode melhorar essas coisas. Já no nosso segundo dia do encontro, justamente são essas discussões mais, sim. né? E isso é um assunto bastante interessante para a gente discutir nessa. Mostrar as tecnologias que já existem, né? E como é que elas podem ser difundidas, né? Né? Exatamente. E as dificuldades disso. É bastante legal. Márcio, foi bom de novo esse nosso papo aí. Nós já estamos aí com quase 50 minutos de papo, então acho que é mais do que Sim, bom, mais do que bom a gente estar conversando sobre isso. E vamos ver, vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar na próxima, daqui a 2 semanas, 2 semanas já está. para o nosso evento presencial. Então, vocês aí que nos assistem, nos acompanham, vão lá, façam a sua inscrição em tec-metrologia.com.br. Se inscreva aí para o nosso seminário e estejam presentes lá para discutir todas essas tecnologias e aprender metrologia lá na veia. Lá. Vai ser bem interessante colocar mudar paradigmas, né? É isso Começar a mesmo. mostrar que realmente a tecnologia e o quanto as empresas podem ganhar com isso, né? Acho que isso aqui é tirar esse medo de uso da tecnologia, de você ter, né? Não, tem que usar porque o ganho é fantástico. O investimento, em alguns casos, em alguns poucos casos, pode assustar, mas quando você coloca isso e faz uma conta rápida, vale É. muito a pena. Não, e nós não vamos estar, não somos só nós dois que vamos estar lá, né? Que a gente vai estar com É, empresas, inclusive, que têm essa tecnologia, ou pelo menos grande parte dessa tecnologia vão estar sim. presente lá. Vamos estar com Mar vai estar lá, o em Cal vai estar Amar, a lá, Incal, a MCO, então vamos vai lá, dar para vai dar para a gente discutir discutir bastante. bastante. É isso aí.
Meu amigo, valeu, foi muito bom esse papo e até o próximo papo meteorológico. Até semana que vem. Até o próximo papo. Falou. Um abraço.